Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo agora. Eu me chamo Robert Moeiro, eu sou advogado criminalista aqui na cidade de Vitória da Conquista e estou aqui para falar um pouco a respeito da posse de droga para consumo pessoal. Bom, muita gente acaba me perguntando como distinguir o que é um usuário, o que é uma posse para uso do tráfico de drogas. E é uma questão de um eliminar o outro. Quando é posse para consumo, logicamente que vai excluir o crime de tráfico de drogas. Então, assim, como a gente identificar que esse indivíduo ele está portando essa droga, ele está de posse dessa droga para consumo pessoal? Bom, tem a previsão no artigo 28 da Lei de Drogas, que fala que adquirir, trazer consigo, guardar em depósito, droga para consumo pessoal, logicamente. E esse tipo penal, ele é um tipo penal que é um crime, porém não há uma previsão legal de uma pena restritiva de liberdade. Ou seja, esse indivíduo ele não poderá ser preso, não terá a sua liberdade cerceada por conta dessa ação. Então, assim, não há prisão em flagrante, primeiro passo, não há prisão em flagrante. Quando esse indivíduo ele é flagrado com a droga para consumo próprio, ele é conduzido até a delegacia, onde é lavrado um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e ele é logicamente liberado. Mesmo que ele se negue a assinar esse termo, se comprometendo com a justiça de comparecer na audiência, ele não poderá ser preso, não poderá ser restrita a sua liberdade. E assim, aí vem aquela grande pergunta: como identificar o indivíduo que é um indivíduo que tem esse porte de droga para consumo do indivíduo que tem essa droga para uma distribuição, para um comércio, no caso, para o tráfico de drogas? A própria lei, ela traz aí 3 elementos e a jurisprudência traz mais um. Então são 3 condições, elementos no sentido de condições a serem averiguados diante dos fatos para diferenciar o indivíduo que está com a droga para consumo do indivíduo que está portando essa droga, no caso, para o cometimento do tráfico de drogas. A primeira condição que a lei traz é a questão da natureza e a quantidade da droga. A segunda é o local e as condições, no caso, né? O local que está sendo, que o indivíduo foi apreendido, e as condições que estão ali expostas. A terceira é a conduta social, que aí no caso entra a conduta social, a personalidade e os antecedentes desse indivíduo. Então, assim, é averiguado todo o comportamento, se há aí algum relato, algum processo, alguma investigação em curso. E a jurisprudência, que vem aí elencando uma quarta condição, que é a forma de acondicionamento dessa droga. Então, assim, se na hora da apreensão nota-se que essa droga ela está acondicionada para uma venda, logicamente que vai descartar essa questão da posse de droga. Então, assim, não existe uma quantidade, não existe por exemplo, X quantidade de maconha é posse, Y quantidade de maconha é tráfico. Não existe, até porque depende de toda a circunstância, todos os fatos aí que devem ser averiguados inicialmente pelo delegado de polícia, para ele instaurar aí o inquérito policial, no sentido de ou do inquérito policial, no caso, para a investigação do tráfico de drogas, ou o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, no caso, por conta da posse de drogas. Bom, e como eu havia dito no início, ela é um crime, mas que não é previsto aí uma sanção no sentido de restrição de liberdade. Como assim? A posse ainda continua sendo crime, porém não existe a prisão para essa conduta. São previstas aí 3 penas, que nenhuma delas são penas restritivas de liberdade. A primeira pena é uma advertência, que seria, no caso, o indivíduo advertido sobre a ilegalidade, no caso, consequências do uso da droga e tal. A segunda é a prestação dos serviços à comunidade, aí no caso que pode chegar até 5 meses, em caso de um indivíduo que foi pego pela primeira vez, e pode chegar até 10 meses quando já tem aí uma reincidência, uma conduta reiterada nesse sentido. E também tem aí a medida educativa, conscientização desse indivíduo sobre a letalidade dessas drogas
E toda essa questão educativa no sentido de conscientização, tanto como a prestação de serviço e a medida educativa, se ela for descumprida, mesmo ela sendo descumprida, no caso, esse indivíduo não pode ser preso. Quando essa medida ela é descumprida, elas são convertidas, no caso, ao pagamento de multa. Então, o juiz, vendo aí essa situação de que o indivíduo ele descumpriu, o juiz vai converter essa pena, no caso, a uma pena de multa. Então, esse indivíduo vai ter aí uma dívida com a justiça, uma dívida pecuniária mesmo, financeira. Mas nunca, esse indivíduo ele não vai ser preso. Bom, os apontamentos aí são esses e eu fico à disposição. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha mais algum questionamento, pode me mandar um direct que eu estou à sua disposição. Muito obrigado.